Quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Neste ciclo em que nos encontramos, proclama-se o Evangelho de João 10, versículo do 1 ao 10. Vou lê-lo. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. E ele vai chamando pelo nome as ovelhas e leva-as para fora. Quando tirou todas as suas, caminha diante delas e as ovelhas seguem-no porque conhecem a sua voz. A um estranho não o seguirão, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta comparação, mas eles não entenderam do que lhes falava. Por isso acrescentou Jesus, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo e poderá entrar e sair e encontrará pastagens. O ladrão não entra senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está claro que este discurso do bom pastor, Jesus pronunciou também para advertir da existência de falsos pastores. Tinham vindo antes dele falsos messias e da existência de falsos pastores também no seu tempo. Muitas vezes ele identificava como algumas das autoridades de Israel falsos pastores. E sem dúvida alguma, a nós este Evangelho dá-nos orientação para pedir a Deus que nos conceda pastores segundo o coração de Cristo, conforme aquela promessa. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. É uma promessa do profeta no Antigo Testamento. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Hoje celebramos o dia de oração pelas vocações neste domingo do Bom Pastor. E vamos pedi-lo intensamente. Bem, uma chave fundamental deste Evangelho, a afirmação de Jesus. Eu sou a porta, eu sou a porta. O que significa isso? Que Cristo é a porta pela qual Deus veio ao mundo. E que Cristo também é a porta pela qual nós temos de chegar a Deus. Ou seja, é reconhecer Cristo como mediador. Entre Deus e os homens, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, Cristo é a porta. Por isso denuncia os que não passam pela porta, mas saltam o muro ou saltam a vedação do redil, não é? Isto, como poderíamos ver refletido nos nossos dias? Pois, por exemplo, a nova era que procura um cultivo da interioridade, não é? E fala de Jesus, bem, como um guru mais, não é? Um sábio mais entre tantos. Sem reconhecer nele o Redentor do mundo, aquele que entregou a sua vida pelo perdão dos nossos pecados, o enviado de Deus Pai para a salvação do mundo. A nova era procura uma certa interioridade, mas sem reconhecer que Cristo é a porta. Bem, mas além deste erro objetivo, que é muito próprio dos nossos dias, esse erro objetivo de não reconhecer Cristo como o Filho de Deus, como o Redentor do mundo, também existem outras deformações da imagem de Jesus, bom pastor, mais subjetivas, diante das quais temos sempre de estar atentos, porque é possível que aceitemos Jesus como mediador entre Deus e os homens, mas que corramos o risco de o manipular, colocando-o ao serviço dos nossos interesses. Sim, podemos ser pastores e deformar o rosto de Jesus, bom pastor. E podemos fazer do pastoreio uma busca de nós mesmos. Busca do nosso prestígio, sobretudo do nosso prestígio. E isso também na prática é não entrar pela porta, mas saltar o muro. Isso na prática também é uma perversão, não é? Portanto, fixemo-nos em Jesus e nele descobrimos como devem ser os pastores. E como nós temos de aprender a reconhecê-los, porque o Evangelho de hoje insiste muito,
que as ovelhas sabem distinguir a voz do bom pastor das vozes estranhas. O verdadeiro pastor chama as ovelhas pelo seu nome. Ama-as intensamente, conhece-as pessoalmente. Não trata as almas confiadas de forma anónima, mas como pessoas concretas. Reza intensamente por elas. É um homem de Deus, mas está muito próximo das almas confiadas. Lembrei-vos do que dizia o Papa Francisco: pastores com cheiro a ovelha, com cheiro a Deus e com cheiro a ovelha. Homens de Deus e que ao mesmo tempo estejam próximos das almas confiadas. E isso temos nós de educar o nosso ouvido. É também educar o nosso instinto de distinguir os verdadeiros pastores dos que não o são. Trata-se de afinar a nossa consciência para descobrir qual é o timbre, o som da verdade. O som da verdade nem sempre é o mais agradável, não é? Porque às vezes os cantos de sereia são muito atrativos, mas não são o som da verdade. A alma reta procura a verdade de Cristo. Procura a sua pureza, enquanto percebe como o engano, que muitas vezes é muito lisonjeiro, adulador, mas no fundo gera perturbação. Então, temos de pedir a Deus a graça de ter discernimento. Discernir a voz de Cristo, discernir a voz da verdade, aprender a reconhecer a voz de Cristo. Nem toda a voz atraente vem de Deus. Atenção a isto. A voz de Cristo atrai sem manipular. Anima sem adular. Cristo não é adulador, corrige sem humilhar. Exige, é exigente, sem destruir. E, portanto, temos de estar atentos a procurar o timbre, o som da verdade, que é Cristo, e desmascarar os ladrões da alma, que muitas vezes são aduladores, que nos dizem o que agrada aos nossos ouvidos, mas não nos dizem a verdade, e que roubam as almas pelas ideologias mundanas, pelos vícios, pelos relativismos, não é? Descobrir a voz de Cristo é saber entrar pela porta estreita. Não se chega a Deus pelo orgulho, mas pela fé obediente, fé obediente. Há muitos que prometem liberdade, mas na realidade escravizam. Prometem prazer, mas na realidade destroem-nos. Em contrapartida, Cristo exige-nos conversão e conduz-nos à verdadeira vida. Quero fixar-me em como conclui o Evangelho. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Temos de reconhecer os homens de Deus que nos oferecem a vida eterna, vida abundante. Sobretudo, cuidam de que vivamos na graça de Deus e cuidam de que o nosso destino seja a vida eterna. Esse é o verdadeiro pastor, o que cuida da vida de graça e nos recorda que o nosso destino são as pastagens eternas do céu. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós.